Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana. Nós estamos aqui no canal Fabi Espiritualidade e Tarô. Estou muito feliz com o número de inscritos, com o número de visualizações, com o compartilhamento de vocês, com os comentários, tá? Continuem, né, acompanhando lá os vídeos. Amanhã terá, fiz um short rapidinho agora, mas amanhã terá leitura bônus para as leituras de amor que eu fiz na semana passada. Então, o vídeo, né, o signo que tiver a maior visualização terá uma leitura bônus para o amor. Mais ou menos a coisa já está encaminhada, mas ainda dá tempo, tá? Porque eu vou fazer talvez à tarde, então ainda dá tempo de vocês darem uma passadinha lá. As leituras estão muito bonitas. Mas hoje, domingo, né, 28/6/2026, se nós somarmos todos os números dessa data, nós temos a carta da força, tá? E eu quero vir aqui hoje, sabendo que nós estamos, todos nós, vibrando na carta da força, que é uma carta que nos diz para domar os nossos leões internos, tá? Todos nós temos uma fera dentro de nós, tá? E para algumas pessoas é muito fácil despertar essa fera. Para aquelas que têm um pavio meio curto, para aquelas que têm, né, não tem um pouco de paciência, tolerância, flexibilidade, jogo de cintura, né? Então, assim, mas hoje, né, pela data do dia, nós estamos sendo convidados a domar os nossos leões internos, a termos autocontrole sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo que nos move, tá? Por quê? Porque na nossa frente, querendo ou não, se a gente olhar bem, bem, tá? Não vamos fixar naquilo que eu quero. Vamos fixar naquilo que o universo está me oferecendo. Se vocês pensarem dessa forma, vocês vão ver que o número de oportunidades que vocês têm é muito maior do que aquela oportunidade que vocês desejam. Então, por isso a importância de ponderar. Ah, Fábio, mas não é o que eu quero. Mas nem sempre o universo nos dá aquilo que nós queremos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E se ele nos dá aquilo que nós precisamos, é porque alguma lição nós temos para aprender com isso. Tá? Isso é um fato. Muitas vezes nós entramos num trabalho, iniciamos num trabalho, e ao longo da caminhada vemos que não é para nós. Tá? Mas a gente continua se esforçando, até porque temos contas a pagar, compromissos, né? E continuamos ali, procurando outras oportunidades, mas continuamos ali, né? E do nada, eis que surge uma promoção. Eis que eu melhoro de cargo. Eis que eu me vejo mais feliz naquele trabalho. Eis que eu vejo meu potencial sendo reconhecido. Então também tem aí uma questão de termos a paciência necessária. Darmos o tempo necessário para que as coisas aconteçam. E tratar cada dia como um dia. É aquele dia que eu tenho para fazer o meu melhor. Para me dedicar. Se eu me propus a fazer alguma coisa, a estar naquele lugar, que eu faça o meu melhor. Ah, mas não reconhecem o meu trabalho. Eu me empenho, eu mostro todo o meu potencial e não recebo um elogio. E qual é o problema? Nós estamos nos lugares para sermos reconhecidos pelos outros ou nós estamos nas situações porque nós sabemos do nosso valor? E muitas vezes não nos é falado, mas quando chega a hora certa, nos é dito. Só que o ser humano, nós, o nosso ego inferior, ele precisa de algum reconhecimento. E eu concordo. Uma palavra de motivação, uma palavra de reconhecimento do nosso trabalho, ela sempre é bem-vinda. Porque isso nos impulsiona, isso nos leva para frente.
isso nos cerca de coragem, né? Mais ou menos sinaliza que nós estamos no caminho certo, tá? Então, hoje o universo nos convida para trabalharmos com a questão da carta da força. E não é com a força física, é com a força mental, com a força emocional, de não colocarmos os pés pelas mãos, né? De termos um pouco mais de paciência, né? De nos controlarmos os nossos ímpetos, tá? Nem tudo que vem à boca precisa ser dito, tá? Mas eu vou tirar aqui com o tarô, com os 22 arcanos maiores, uma energia para o dia de hoje. A data é a carta da força, tá? Mas eu vou tirar aqui com o tarô, espiritualidade, universo, tarô. Qual é a energia em que estamos vibrando hoje, domingo, 28/6/2026? Por favor, tarô, uma energia. Veio a carta da sacerdotisa, tá? Carta da papisa. Aquela que tem a carta de número 2. Aquela que tem o conhecimento. Vocês vejam aqui que ela tem cartas como se ela jogasse tarô, tá? Ela tem uma bola de cristal. Ela tem 2 torres ao lado dela. E ela está sentada com o seu gatinho. E ainda tem ali algumas pedras. Então, é uma energia que trabalha o seu eu. A sacerdotisa, vocês vejam que tem um monte de livros lá atrás. A sacerdotisa é a papisa, ela detém o conhecimento. Por quê? Porque ela é extremamente observadora. Essa luz, essa bola de cristal, ela é chamada de a carta dos segredos. Por quê? Porque ela vê além. Porque ela tem o dom de observar e silenciar. E guardar essas informações para ela mesma, para o crescimento dela, tá? E quando for necessário, ela usa isso. Porque o conhecimento, pessoal, é algo que ninguém nos tira. Claro, devemos compartilhar à medida do possível, né? Assim como eu estou aqui, por exemplo, como taróloga, colocando as cartas para vocês, de um conhecimento que eu adquiri, porque eu aprendi com mestres, professores, e agora estou compartilhando com vocês. Estou me colocando a serviço de vocês. Então, assim, é basicamente isso, tá? Que sejamos bons professores. Que sejamos, que o nosso conhecimento, que a gente sempre busque conhecimento, de alguma forma. Que nós façamos cursos, que a gente pondere sobre as nossas profissões, sobre os caminhos que a gente escolheu. Que a gente sempre venha, sempre busque acrescentar algo novo. Que a gente tente algo novo. Para termos o conhecimento necessário para fazermos a nossa caminhada. Tá? E eu entendo por que veio a carta da força com a data de hoje. Porque no fundo do deck, a gente tem o dependurado. Ou seja, nós temos situações para resolver. Entendem? Vocês vejam que nessa carta, o dependurado ele está com as mãos amarradas. Ó, existe uma corrente e um cadeado nas mãos e uma corrente e um cadeado nos pés. Mas o que ele tem na mão? A chave
para abrir esses cadeados. Então, quer dizer o quê? Que nós estamos sendo colocados nessa posição de o sacrificado, o dependurado, porque o universo está pedindo um stop. Parem, reflitam, controlem-se, procurem olhar as coisas por outro prisma. Lembram que eu disse para vocês que o universo nos dá aquilo que a gente precisa? Pensem nisso, tá? Assim, ó, às vezes precisamos tomar decisões importantes, principalmente quando se trata da nossa situação financeira, quando se trata da nossa estabilidade econômica, né? E não temos a coragem necessária para fazer acontecer, tá? Mas assim, pensem nisso como novos rumos, como novas oportunidades. Pensem nisso com encorajamento. Reflitam, ponderem. O mais importante, pessoal, e nem sempre a gente consegue isso, tá? O mais importante é que vocês sejam felizes no que vocês fazem. Porque vocês passam mais tempo no trabalho e convivendo com outras pessoas do que nas suas próprias casas. Ah, Fábio, mas eu não consigo aliar isso. Eu também não consegui durante muita parte da minha vida, da minha carreira. Não consegui aliar isso. Mas eu precisava. Hoje eu consigo alinhar. Demorou, mas eu consigo alinhar. Tanto que eu tô aqui com um canal, né, compartilhando com vocês isso. Às vezes a gente tem um medo de sair da zona de conforto e fazer uma escolha que vai nos trazer, talvez nem tanto dinheiro, mas talvez nos traga muita paz, qualidade de vida e uma saúde mental muito melhor. Pessoal, me veio hoje trazer isso para vocês porque eu achei necessário, tá? Todos nós, em alguns momentos da vida, somos pegos de surpresa. Não só no campo do trabalho, no campo do amor, um casamento que é desfeito depois de muito tempo, uma família que é desfeita por alguma disputa, por alguma coisa, né? Amizades que são desfeitas por mal-entendidos muito pequenos. Então, assim, pensem. É importante refletir, tá? É importante a gente refletir sobre tudo isso. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. O que nos parece é que só temos dificuldades à frente. Mas faz parte, tá? Faz parte. As dificuldades, na verdade, são degraus. Elas são degraus, tá? Encarem as dificuldades como degraus que vão levar vocês a outro patamar, tá? Vou tirar aqui uma carta com o oráculo das fadas, já embaralhei. Eu vou tirar do meio, tá, pessoal? Ó, vou tirar aqui do meio. Tirar mais uma. Muito bonito. Primeiro, seja você mesma. Esta situação exige que você seja autêntico, o que é a base para o seu poder pessoal. Você tem o poder. Use as suas habilidades para resolver essa situação. Você pode fazer isso. Você pode resolver isso. Não se coloque numa situação de vítima. Não se coloque numa situação de não saber o que fazer. Sempre há uma solução. Sempre.
E aquilo que nós não resolvemos, a espiritualidade resolve. Tenham fé. O que falta para nós muitas vezes é que nós nos encerramos muito na zona de conforto e não tiramos um tempo para nós, para fazer coisas que gostamos. Estou falando de lazer, sim, estou falando de lazer. O que vocês gostam de fazer? É importante que a gente tenha esses momentos para desconectar do resto, para se voltar para dentro de nós, tá? Pessoal, não sei se vocês têm um hábito, mas meditar é muito importante, tá? Meditar é se colocar-se em qualquer lugar, na posição que vocês quiserem, de preferência junto à natureza, para que vocês descarreguem as energias negativas e se energizem, tá? E que vocês silenciem. Silenciem a mente de vocês e prestem atenção ao externo, ao que vem do externo, o que há fora de mim, para que vocês consigam enxergar o que há dentro de vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena conversa, tá? Mas eu senti necessidade de trazer isso para vocês. Vou tirar aqui, ó, meditando com os anjos. Vamos lá. Um mantra. Aqui, pessoal. O anjo da fé. A fé é uma atitude que se revela no gesto de abrir-nos para a sabedoria, carta da papisa, e para o amor da nossa alma. Acabei de falar da meditação. Essa abertura traz consigo a certeza que cura toda dúvida e hesitação. Hesitação, carta do dependurado. Quando caminhamos na fé, o universo nos apoia e descobrimos a força interior que remove barreiras e permite que a luminosidade de nosso ser se manifeste. Então, o mantra de hoje é: tenho uma fé inabalável no poder interior da minha alma. O que saiu no Tarô das Fadas? Vocês têm o poder. Vocês têm as habilidades. Pessoal, a energia, ela não mente. É isso aí. Eu tinha que vir falar para vocês mesmo. Tá bom? Fiquem bem. Descansem. Hoje é domingo. Se puderem, vejam esse vídeo, tá? Sempre vou procurar trazer coisas assim, temas pra gente conversar, tá? Porque eu achei muito necessário trazer alguma coisa assim. Não são coisas... Eu falo de coisas que eu vivi, pessoal, tá? Não falo a esmo, tá? Então, muito amor e muita luz pra vocês. Tenham um ótimo finalzinho de domingo, tá bom? Um grande beijo.